A vida nas estradas. Depois dos protestos e bloqueios, o Jornal Nacional acompanha o dia a dia do caminhoneiro nas rodovias federais. Uma lei mudou a jornada de quem passa horas e horas ao volante. E nossos correspondentes mostram como é a legislação nas estradas americanas. Aposentados voltam ao trabalho e põem em discussão a chamada desaposentadoria. A longa estiagem seca os rios e castiga o sertão de Minas Gerais. Os combates na Síria. Uma brasileira relata o drama dos civis no meio do fogo cruzado entre rebeldes e tropas do governo. E ainda os gols do sábado pelo Brasileirão. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu dar mais tempo para os caminhoneiros de todo o Brasil se adaptarem à nova lei que determina como deve ser o descanso no intervalo das viagens. Até 11 de setembro, a fiscalização vai apenas orientar os motoristas sem multar. Os repórteres José Roberto Burnier e Marcelo Benincasa mostram qual é a situação numa das principais rodovias federais, a que liga São Paulo ao sul do país. 3 meses em vigor e a lei já provocou polêmica. Rodovias bloqueadas pelo Brasil afora, prejudicando muita gente que nada tinha a ver com o assunto. A regulamentação estabelece uma pausa de 30 minutos a cada 4 horas de viagem e 11 horas de descanso por dia. Caminhoneiros que ganham por entrega não concordam. Aumenta óleo diesel, aumenta pedágio, diminui a carga horária, tu vai rodar menos, tu vai faturar menos. Entendeu? Mas tu tem as tuas contas para pagar, prestação de caminhão, e seguro, e pneu, tudo, manutenção, né? Ganho por viagem, né? Comissão. Aí se eu andar, eu ganho, se eu não andar, eu não ganho. De passagem pelo Brasil, esses caminhoneiros chilenos nos contaram que lá a lei está em vigor há 2 anos. A lei é boa, trabalhamos 5 horas, paramos 2 e trabalhamos mais 5. Aí descansamos por 8 horas. E aí para. Nós nos adaptamos. Com a lei ficou melhor porque a gente pode descansar. Porque você pode descansar. Nós estamos num posto de gasolina na beira da Regis Bittencourt, rodovia federal que liga São Paulo a Curitiba. Aqui tem um pátio de 30 mil metros quadrados que comporta até 200 caminhões. Aqui tem também restaurante, banheiro com chuveiro e até um pequeno hotel. E uma das reclamações dos caminhoneiros é que nas estradas pelo Brasil afora há poucos locais como este, com uma infraestrutura suficiente e segura para que o caminhoneiro possa descansar. Mesmo quando há postos, é preciso achar vaga e ainda virar cliente. Se ele quiser pagar para dormir, ele pode? Não, nós não recebemos por dormida, por estacionamento. Tem que consumir aqui no posto. Do Piauí até aqui não tem. Pode ir até do Rio Grande do Sul, não tem onde parar. Fomos conferir. Olha, eu estou combinando aqui com o seu Humberto. Ele tem 39 anos de carreira como caminhoneiro. Ele saiu de Mairinque, no interior de São Paulo, e está indo para Curitiba. São 11h30 da noite. Nós vamos acompanhar um trechinho dessa viagem, pode ser? Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Agora é 1 da manhã, 1h05. Repare quantos caminhões parados aqui no acostamento. Caminhoneiro que certamente ficou com sono e parou onde foi possível. Bom, agora são 3h30 da manhã, já estamos viajando há 4 horas e pela lei o Humberto deveria parar agora pelo menos por 30 minutos. Humberto, você vai parar? Mas de jeito nenhum, vou parar onde? Não tem onde parar. É assalto, é perigoso. Só 50 quilômetros depois que a gente encontra um lugar para parar, esse posto aqui, a gente repara que está bem cheio de caminhões. Uma pequena pausa para um cafezinho e lá vai-se Humberto para mais 5 horas de viagem até Curitiba, sem parar, por causa da falta de infraestrutura. Se você sair daqui agora para Porto Alegre, todos os postos estão cheios. Na próxima quarta-feira, um grupo criado pelo Ministério do Trabalho vai se reunir com representantes dos caminhoneiros para analisar todos os pontos da lei que regulamenta a jornada de trabalho. O grupo tem 30 dias para apresentar uma nova proposta. Nos Estados Unidos, as regras para os caminhoneiros mudaram há 5 meses, mas tanto motoristas como empresários reclamam. Veja na reportagem do novo correspondente da TV Globo em Nova York, Júlio Mosquera.
A malha rodoviária dos Estados Unidos é extensa e de qualidade. Aqui há 3 milhões de caminhoneiros, responsáveis pelo transporte de quase 70% da carga que circulou pelo país no ano passado. Em fevereiro, entraram em vigor novas regras para o setor. O governo federal passou a exigir que eles descansem por meia hora a cada turno de 8 horas de trabalho. A nova lei também reduziu de 82 para 70 horas a carga máxima de trabalho ao longo de uma semana. Cumprido esse período, o caminhoneiro só pode voltar ao volante depois de descansar por ao menos 34 horas. As mudanças causaram insatisfação. A Associação Americana de Transporte de Carga acionou a justiça. Afirma que a nova lei vai custar bilhões de dólares e colocar em risco a recuperação econômica do país. Nessa entrevista feita pela internet, Dave Oshiek, vice-presidente da associação, diz que as empresas vão acabar repassando esse custo para o consumidor. As entidades que defendem um trânsito mais seguro também entraram com o processo. Querem uma lei mais rígida, que reduza de 11 para 10 horas o turno diário máximo de trabalho do caminhoneiro. Eles, que ganham de acordo com a distância percorrida, temem que a nova lei diminua muito o faturamento. Ao longo das principais estradas dos Estados Unidos, é comum encontrar lugares como este, que dão as boas-vindas aos motoristas profissionais. Eles têm onde estacionar o caminhão com segurança, tomar um banho, comer alguma coisa e até onde lavar a roupa. Se o caminhoneiro comprar ao menos 190 litros de combustível ou gastar $20 nas lojas, o banho, o uso das máquinas de lavar roupa e o estacionamento saem de graça. Os motoristas também podem usar estacionamentos públicos, que são seguros e oferecem banheiros. Mas os caminhoneiros dizem que nem sempre há vagas disponíveis. A General Motors anunciou agora há pouco um acordo com metalúrgicos da fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Pouco mais da metade de 1.800 operários terá que optar por um plano de demissão voluntária ou uma licença remunerada de 3 meses. Parte do salário será paga pelo governo do estado. Outros 900 terão que fazer cursos de requalificação. Nos últimos dias, os metalúrgicos fizeram vários protestos com receio de que houvesse demissão em massa na unidade. O acordo foi fechado entre a direção do sindicato da categoria depois de 9 horas de reunião. Será votado em assembleia na terça-feira. E milhares de aposentados brasileiros aguardam uma decisão importante da mais alta instância da justiça brasileira. São cidadãos que recebem aposentadoria, mas que continuam trabalhando e contribuindo. Aposentado que continua trabalhando com carteira assinada, como seu Renato, tem uma dupla relação com a Previdência. Recebe a aposentadoria e também paga a contribuição todo mês. Basicamente, aquilo que eu pagava para a Previdência era o que eu recebia na minha aposentadoria anterior, não é? Era um valor muito próximo, quer dizer, eu tinha um ganho de benefício ínfimo. Quando conseguiu a aposentadoria proporcional, seu Renato tinha 31 anos de contribuição ao INSS. Mas depois de 10 anos aposentado e ainda trabalhando, passou a ter 41 anos de contribuição. Entrou na justiça para que essa diferença fosse levada em conta e ganhou em primeira instância. A aposentadoria passou de R$ 1.500 para R$ 3.200. Isso se chama desaposentação ou desaposentadoria. O trabalhador abre mão da aposentadoria que já recebe em troca de uma outra, maior. E é maior porque leva em conta as contribuições que ele fez ao INSS depois de aposentado. Só que esse não é um direito previsto em lei. Para conseguir tem que entrar na justiça. E ainda assim, alguns juízes são a favor, outros não. Agora, o assunto está com os 2 principais tribunais do país. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal estão analisando pedidos de desaposentadoria. No fim, vai prevalecer a opinião do Supremo. O que ele decidir terá que ser seguido pela justiça em todo o país. Segundo o INSS, existem no Brasil 70 mil ações pedindo a desaposentadoria e 500 mil aposentados que continuam trabalhando com carteira assinada. Além do direito ao benefício, falta decidir se, para conseguir o aumento, o trabalhador tem que devolver tudo o que já recebeu de aposentadoria. Esta advogada explica que alguns juízes permitem que, em vez da devolução do dinheiro todo de uma só vez, o valor seja abatido aos poucos do novo benefício. Os juízes que entendem que é necessária essa devolução, eles têm admitido a devolução dessa forma, abatendo-se 30% do novo benefício
ou da diferença que se acrescentou entre o benefício antigo e o novo. A seguir, a longa estiagem seca os rios e castiga o sertão de Minas Gerais. Carros abandonados viram matéria-prima de siderúrgicas no Rio Grande do Sul. 117 cidades mineiras estão em situação de emergência por causa da seca. A falta de chuva dizimou plantações e secou rios e deixou moradores sem água. A estiagem atinge as regiões Norte, Nordeste e o Vale do Jequitinhonha no estado. O capim seco é o único alimento para o pouco gado que resiste. Há muito tempo, seu Joaquim não vende leite. A produção mal dá para o consumo da família. Antes, a gente tirava mais ou menos 8 litros de cada vaca, assim, com pasto verde, né? Hoje, não tá dando nem 2 mais. Esse local era para ser o encontro de 2 rios, o Cabeceiras e o Bom Sucesso. Só que por aqui não corre água desde janeiro. O que era rio acabou se transformando numa estrada. Na casa de Dona Joana, a água é doada pelos vizinhos. E a riqueza que nós tínhamos, eles, uma água, né, para a gente ficar à vontade, né, a gente fazer o que a gente desejava, plantar. Toda essa área era coberta por água. A barragem tinha cerca de 5 metros de profundidade. Abastecia 7.000 moradores. Hoje, há apenas uma lâmina d'água, que não chega a 1 metro de profundidade. O equipamento que fazia a captação da água não pode funcionar, porque ficou encalhado na lama. O alívio chega uma vez por semana. O caminhão-pipa é recebido com uma certa alegria na casa de seu Gersi. Ficar triste é mais ruim, tem que ficar bom, alegre. Essa seca, moça, não tem jeito, né? Fazer o quê, né? É só Deus mesmo para ter dó. Seu Geraldo não perde a esperança. O desejo é ver tudo verdinho, florado, e quando chove, que está tudo verdinho, dá até prazer de a gente entrar nesses matos, nessas coisas, o cheiro das floradinhas que tem aí. O domingo vai ser de tempo firme e com baixa umidade. Uma massa de ar seco cobre quase todo o país, principalmente esta área entre o interior do Nordeste, o oeste de Minas Gerais e o Amazonas. Essa massa de ar se fortalece por causa da circulação dos ventos nas camadas mais altas da atmosfera. Eles se movimentam no sentido anti-horário e impedem a formação das nuvens. O domingo terá baixa umidade do ar nas áreas em amarelo. Em 6 estados, os índices podem ficar entre 20% e 30%. A situação mais crítica será no Tocantins, no Maranhão e no Piauí. Já no litoral, entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, pode chover a qualquer hora do dia, mas é chuva fraca. Isso por causa da umidade que vem do mar. Amanhã também tem previsão de chuva passageira no extremo norte do Brasil, no nordeste do Maranhão e no recôncavo baiano. Nas outras áreas, tempo aberto. Mínima de 11 graus em Curitiba e 14 em Brasília. Em Maceió, a temperatura deve chegar aos 28 graus. No Rio, máxima de 30 e em Teresina, 36 graus. Um projeto de reciclagem desenvolvido pelo Detran do Rio Grande do Sul está transformando sucata de automóveis em matéria-prima para a indústria. O carro é erguido no ar como se fosse de brinquedo. Aqui não é preciso ter cuidado. O destino é mesmo a destruição. A máquina faz uma pressão de 140 toneladas e o carro dobra com facilidade. Só nesse depósito do Detran, em Passo Fundo, no Norte Gaúcho, 700 veículos estão sendo reciclados. Depois da compactação, um carro como esse fica assim, olha, do tamanho de uma geladeira. Isso facilita o transporte, mas tem também outro objetivo: dar a certeza de que essas peças não serão reutilizadas. São carros clonados, queimados ou com peças roubadas que não podem voltar a circular. Dos cerca de 72 mil automóveis que lotam os depósitos gaúchos, 30 mil podem ser encaminhados para reciclagem. O veículo que está há muito tempo em depósito, ele chega a custar em torno de R$1 por dia ao Estado, a cada veículo. Vendida para uma siderúrgica, a sucata é triturada e vai se transformar em dezenas de outros produtos.
nesse processo de fabricação, a gente consegue reduzir o consumo de energia elétrica e de outros insumos, né, como carvão, minério, né, e com isso a gente consegue uma maior preservação do meio ambiente. Hoje, menos de 2% dos veículos que saem de circulação no Brasil vão para a reciclagem. Em países da Europa e nos Estados Unidos, esse índice é de 95%. A seguir, as próximas etapas do julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. Uma brasileira tenta escapar dos confrontos na cidade de Alepo, na Síria. O julgamento do Mensalão entra numa nova etapa na próxima segunda-feira. Será a vez de os advogados fazerem a defesa dos réus. Desde o começo do julgamento, o batalhão de advogados acompanha atentamente cada detalhe das sessões. Semana que vem, eles entram em cena para apresentar a defesa dos réus. É o contraponto à acusação, já feita pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Os advogados falam numa tribuna de frente para os ministros. Cada advogado terá 1 hora para a defesa. Serão 5 por dia. Eles vão falar de acordo com a ordem de apresentação dos 38 réus do processo. Na segunda-feira, falarão os defensores do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, do ex-presidente do PT, José Genuíno, do ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, de Marcos Valério, acusado de ser o operador do Mensalão, e de um dos sócios dele, Ramon Rollerbach. De acordo com o cronograma do Supremo, as defesas vão até o dia 15 de agosto. Depois, os ministros vão anunciar a decisão apresentando seus votos. Primeiro, o relator Joaquim Barbosa, depois, o revisor Ricardo Lewandowski, seguidos pelos demais ministros. O Supremo tem a preocupação de garantir o cumprimento do cronograma previsto e, com isso, a participação do ministro César Peluso, especialista em direito penal e que terá de se aposentar no dia 3 de setembro, quando completará 70 anos, idade limite para trabalhar no serviço público. Alguns ministros já foram consultados sobre a possibilidade de aumentar o número de sessões, que passariam de 3 para 4 por semana, quando chegar a fase de apresentação dos votos. O ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso, disse que o contraponto a ser feito é essencial para o voto dos ministros. É um jogo de inteligência. Então, cada um dos defensores vai se esforçar para, em defesa do seu constituinte, em defesa do seu cliente, não é? Afastar aquilo que o procurador-geral disse, afastar em síntese, a acusação. Uma brasileira que mora na cidade de Alepo, onde se concentram os combates mais violentos na Síria, falou hoje ao Jornal Nacional. Ela está pronta para começar uma jornada perigosa. Vai tentar fugir do fogo cruzado entre rebeldes e tropas do governo. Em Damasco, as forças do governo fizeram um violento ataque para eliminar redutos ocupados pelos rebeldes. Vários bairros de Alepo controlados pela oposição foram bombardeados. O governo mandou helicópteros, blindados e 20 mil homens para tentar recuperar o centro econômico do país. Insurgentes dizem que invadiram o prédio onde funciona a TV estatal para impedir novas transmissões. O governo diz que terroristas foram mortos quando tentavam atacar a emissora. Imagens na internet mostram crianças apavoradas em abrigos improvisados e dezenas de pessoas entrincheiradas na cidade, tentando fugir dos confrontos. Uma delas é Priscila Ibrahim Bacha, que hoje conversou com o repórter Ronaldo Ragadali, da RPC TV de Foz do Iguaçu. A brasileira, de 25 anos, mora com o marido sírio e 2 filhos em Alepo e conta que mudou de endereço 4 vezes para escapar das bombas. Ela relatou a angústia de quem vive em meio à guerra civil. É isso que eu estou a noite toda, de tiroteios, de bomba caindo, a gente passa o tempo todo no corredor da casa do meu cunhado gastados, né? Bombas saindo, aviões em cima da nossa cabeça, a noite toda a gente, as crianças chorando. Horrível. Segundo a família, Priscila e os filhos devem deixar Alepo nos próximos dias com a passagem paga pelo governo brasileiro. Mas a situação do marido ainda está indefinida
porque o casal diz não ter dinheiro para custear a passagem aérea dele. Priscila e os filhos deverão fazer um caminho perigoso até conseguir chegar ao aeroporto de Alepo. De lá, os 3 seguem de avião até Damasco. Na capital, a família terá que atravessar por terra mais 60 quilômetros até a fronteira com o Líbano. Os pais dela, no Brasil, estão apreensivos. Meu coração aqui só vai ficar tranquilo quando ela me ligar do Líbano e falar: mãe, tá tudo em ordem, estamos aqui. Graças a Deus, eu estou agora mais tranquila. Quero voltar para o meu país. O Fantástico de amanhã vai fazer um alerta importante para quem procura medicina na esperança de encontrar a fonte eterna de juventude. Uma reportagem especial mostra que práticas anti-envelhecimento e remédios proibidos pelas autoridades médicas são oferecidos livremente em consultórios de todo o Brasil. Com o medicamento oral você vai rejuvenescer 2 anos. 3 anos. Nossos repórteres investigam a gangue dos playboys em São Paulo e mostram o drama das vítimas. O Fantástico acompanhou o momento em que o administrador de empresas reconhece um dos suspeitos. Pode chegar perto, não dá pra ver. Ele aponta o rapaz do canto esquerdo. E mais, um grande mistério pode estar bem perto de ser revelado. Será que existe vida em Marte? Daqui a poucas horas vai pousar na superfície marciana a nave mais sofisticada que já se enviou àquele planeta. Que tipo de vida ela vai buscar? O Show da Vida investiga os locais mais assombrados do Brasil. Ai, tem alguma coisa movendo. Me tira daqui, gente. Pessoas enfrentam seus medos mais profundos para investigar fantasmas no meio da noite. Muito medo, muito medo. É a estreia de Fantasmagoria. Você não pode perder, a gente espera você amanhã no Fantástico. Até lá. O domingo vai ser de esporte e solidariedade em 12 cidades do país que vão participar da Corrida da Esperança. Mais de 18 mil pessoas se inscreveram. O dinheiro arrecadado vai para o projeto Criança Esperança, que é uma parceria da Rede Globo com a Unesco. Quase 3 mil pessoas vão participar da Corrida da Esperança no Rio. A Sandra é uma delas e hoje foi buscar os kits da prova para a família inteira. Eu, meu filho, minha filha, minha nora e minha neta. No domingão é família Carpenter. Ou melhor, equipe Carpenter. Equipe Carpenter, isso. E esse é exatamente o espírito da corrida. Uma prova que tem a maior cara de programa de domingo para a família toda. Aliás, para muitas famílias. A prova acontece em 12 cidades. São Paulo vai ter o maior número de participantes, 5 mil. Eu já vim treinando já, mas no trote. Mas acho que amanhã eu vou tentar dar o melhor correndo mesmo. Em Belo Horizonte serão 5 quilômetros em volta da Lagoa da Pampulha. Já em Salvador, a largada é no Farol da Barra, com 2 mil pessoas. Participando da corrida, além da gente praticar atividade física, nós também estamos contribuindo com essa grande campanha que é a Criança Esperança. E mesmo quem resolveu não se arriscar na corrida vai contribuir, mesmo que seja só na equipe de apoio. Quantos kits tem aí? 2 kits. Pra quem? Pra minha mulher e pra minha filha. Que eu sou fora de forma. Hoje eu vim colaborar, na próxima eu venho pra ganhar. 114 projetos sociais em todo o Brasil são beneficiados pelo Criança Esperança. Quem está em casa também pode contribuir. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2012 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2012 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2012 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior só poderão doar pela internet. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não pode ter dedução fiscal. O craque holandês Seedorf marcou hoje o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Vamos aos gols do sábado, começando com a Série B. Clássico catarinense. O Joinville saiu na frente do Criciúma com Thiago Real. Lima fez o segundo com o maior estilo. Eduardo driblou e marcou 3-0. Lins bateu de fora da área e terminou assim. Joinville 3, Criciúma líder da Série B 1. Em Florianópolis, confusão na área e o gol de Mota. Ceará 1, Avaí 0. Kleber Santana empatou de pênalti, 1-1. E Diogo Acosta conseguiu a virada. Avaí 2, Ceará 1.
Em Paranaguá, Giovani marcou o gol da vitória do São Caetano sobre o Atlético Paranaense. Em Alagoas, Lúcio Maranhão fez 1-0 para o Asa, em cima do América Mineiro. Chiquinho cruzou e Didira completou 2-0. Rodrigo Pimpão diminuiu com um belo gol. Didira, olha ele aí de novo, marcou o segundo no jogo. Gabriel acertou um lindo chute e ficou nisso aí. Asa 3, América 2. Em Campinas, Cleiton Domingues fez Guarani 1, Guaratinguetá 0. A posição dele era legal. Alemão empatou numa bela jogada. E Schwenk deu a vitória ao Guarani. 2-1, placar final. Série A. Em Barueri, já levantou e Igor cabeceou para fazer o gol do jogo. Internacional 1, Palmeiras 0. Em Goiânia, Fábio Ferreira derrubou Heron na área. E olha só quem foi cobrar o pênalti. O goleiro Márcio. Atlético Goianiense 1, Botafogo 0. Sidorf bateu falta com categoria e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. 1-1. Depois do cruzamento, Felipe Gabriel cabeceou. Márcio defendeu e a bola acabou sobrando para Felipe Gabriel de novo. Gol da vitória de virada. Botafogo 2, Atlético Goianiense 1. E amanhã tem futebol na Globo ao vivo às 4 da tarde no horário de Brasília. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite. Uma boa noite para você e um bom domingo.